Olá! No dia de hoje nós vamos estudar o livro Projetos Pedagógicos na Educação Infantil, de Maria Carmen Silveira Barbosa e Maria da Graça Souza Horn. E como sempre, nós vamos começar falando um pouquinho das autoras, porque já de início, contextualizando as autoras, já pode nos provocar a pensar quais elementos que constam no livro, quais palavras-chave poderão nortear o nosso olhar diante das questões que serão apresentadas no concurso. Bom, Maria Carmen Silveira Barbosa é uma grande estudiosa sobre questões essenciais da educação, como planejamento, projetos pedagógicos, alternativas de propostas pedagógicas, projeto político pedagógico e também ela participa de grupos de pesquisa onde se estuda os diferentes tipos de infâncias encontrados aí em nosso país. Além disso, também como tema de pesquisa dela, nós temos aprendizagem, tecnologia e linguagens na educação. A outra autora, Maria da Graça Souza Horn, ela também é uma grande estudiosa de questões voltadas à educação, pensando aí na educação infantil, pensando no ensino fundamental, pensando também na questão de projetos e também na questão de aprendizagem. Então nós já temos aí, fiquem atentos e atentas, nós temos aí palavras-chave importantes que constam na biografia das nossas autoras. Vamos lá. No capítulo 1, denominado Era uma Vez, Trajetos e Projetos, as autoras traz para a gente essa concepção de projeto e dizendo assim, que nossa vida, o nosso cotidiano, ele é composto, permeado por uma série de situações em que nós elaboramos e reelaboramos os nossos projetos de vida, projetos que fazem parte, então, como dizem as autoras, do nosso cotidiano, não apenas no campo exclusivamente educacional. E assim, as autoras nesse capítulo trazem uma pequena linha do tempo, onde dizem assim, do século XIX para o século XX, e aí no decorrer de um movimento importante de abertura das escolas, é o movimento da escola nova, onde se fazia crítica a essa escola tradicional, a essa escola que visava apenas fixação de conteúdos, aluno era apenas um depósito de conteúdos, passava-se então de uma visão de uma escola tradicional, de uma concepção de criança tradicional, onde não olhava para a criança como sujeito, mas alguém onde apenas recebia os conteúdos, olhava-se para a aprendizagem como algo pautado em memorização, fixação de conceitos, conteúdos e também de um ensino centralizado apenas nos conteúdos. E com a escola nova, tudo isso mudou, onde se olharam para diferentes tipos de organização do ensino, como centros de interesse, aí nós temos como um grande representante de Crowley, centros de interesse, ou seja, momentos em que as crianças se interessavam por determinados temas, e aí o professor, muito atento, elaborava o seu currículo, o seu planejamento pautado nesses centros, nesses eixos de interesse. Também temos aí do século XIX para o século XX os projetos. Olha só, desde lá do século XIX nós já falávamos em projetos, que tem como representantes Dewey e Kilpatrick. E também, na outra modalidade de ensino, são as unidades didáticas, ou seja, os temas dentro de uma didática, dentro de uma metodologia de ensino. Logo, no início do século XX, também as autoras citam que houve várias tentativas de implementação dos projetos nas escolas americanas. Então se falava já em projetos também lá nas escolas americanas. Projetos semelhantes, um pouco semelhantes com os projetos que nós vamos discutir mais adiante. Hoje, há uma nova versão de projetos, de trabalho com projetos,
onde se considera o contexto sócio-histórico-cultural, onde se olha para a criança dentro do contexto em que ela vive, não apenas fixado no ambiente, no imediatismo daquele lugar, daquele espaço, mas sim para a historicidade desse lugar, desse espaço. Então, o projeto está vinculado, anotem aí, vinculado ao seu contexto social, ao seu contexto histórico. Então, isso é um elemento inovador aí de se pensar no trabalho com projetos atualmente. No capítulo 2, denominado como que voltar a falar em projetos, né? E elas dizem que é bastante importante nós lembrarmos que as práticas aí do século XX tiveram dificuldades para se inserir nesses sistemas educacionais, que ainda estavam muito voltados a práticas, a metodologias plenamente tradicionais. Outro elemento importante, né, que elas destacam, que é a crise da escola, ou seja, existiu o acesso à escola acessível, ou seja, os alunos eram matriculados, mas o grande desafio estava na permanência, porque o número de evadidos está, né, e estava também, e continua cada vez maior. Então, grande desafio, a crise da escola, pensando na permanência desses alunos. E outro elemento que elas nos provocam a pensar, né, o porquê falar em projetos, a dinâmica hoje, né, nós temos outro tipo de criança, outro tipo de adolescente, nós temos aí novas gerações. Se temos um contexto totalmente diferente de alunos, por que continuar com a mesma metodologia? Então, há necessidade de se mudar a forma de se ensinar. E uma das formas que elas propõem aí ao longo do livro é falar em projetos. Bom, algumas ideias nesse capítulo que as autoras apresentam que solidificam, revigoram a tão discutida, dialogada, que se chama pedagogia de projetos. Elas colocam que é muito importante questionar, refletirmos sobre a compartimentalização dos saberes, ou seja, passar de um paradigma disciplinar, onde temos esse paradigma de se pensar língua portuguesa, matemática, natureza e sociedade, pensando aí nos referenciais curriculares, geografia, história, nas diferentes disciplinas, onde o conhecimento parece estar estanque, separados, usando uma metáfora, em caixinhas. E aí o projeto vem contrapor essa metodologia, que ela não contribui para esse conhecimento holístico, completo das crianças. E sim, o projeto contribui para um trabalho interdisciplinar, ou seja, desenvolver-se um projeto e dentro desse projeto eu posso trabalhar com diferentes disciplinas. Eu trabalho, por exemplo, o projeto Golfinhos e dentro do projeto Golfinhos eu trabalho matemática, eu trabalho a língua oral escrita, eu trabalho questões voltadas à natureza, questões voltadas à sociedade, eu trabalho as diferentes áreas do conhecimento, as diferentes disciplinas, né, usando o termo que as autoras usam. Então, essa é a interdisciplinariedade e também a possibilidade da transdisciplinaridade, ou seja, aquilo que transgride, aquilo que supera, que deixa de ser compartimentalizado, mas trabalha tudo ao mesmo tempo. É algo muito mais evoluído. Então, nós temos aí o projeto como possibilidade, anotem aí, de se trabalhar diferentes disciplinas ou ir além das disciplinas, trabalhar de uma forma transdisciplinar. Isso nós temos exemplos, não aqui no nosso país, mas temos exemplos, por exemplo, na Finlândia. Eles estão superando essa questão das disciplinas e trabalhando de forma transdisciplinar, a partir, por exemplo, de um projeto. E também uma grande contribuição, palavra-chave aí, do projeto é que passamos, né, dessa verdade única, fechada, de que as coisas são assim,
para podermos duvidar, problematizar, questionar, pensando nas diferentes interpretações surgidas dentro de uma sala de aula, dentro de um contexto escolar, das diferentes crianças que nós temos, e sim o caráter tão problemático, questionador e não definitivo. E isso está ligado a uma visão científica. Verdade única não é uma visão científica, mas olharmos aquele problema, aquela questão, à luz da ciência, ela será permeada por questionamentos, por diferentes interpretações, por situações, problema. Então nós temos elementos, palavras-chave aí, que valorizam, né, que qualificam o trabalho com projetos.